Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 5. Esse texto aqui de Efésios é só uma base aqui para o que a gente vai falar. A gente vai ler bastante versículos no livro de Atos hoje, né? Enquanto os irmãos encontram aí, Efésios 5, 18 e 19, dar aqui os avisos, né? O pastor Ronaldo ia voltar hoje, né? Era para estar aqui hoje, mas teve um problema lá, nenhum problema com ele, nem com a irmã Denise, né? Mas estrutural lá da casa lá, né? E teve que ficar por lá ainda, mas eu creio que para a semana que vem já deve retornar. Dia 8, né? Dia 8 iniciamos aí o ETEDS, que é o curso bíblico, né? Escola bíblica que a gente vai estar realizando aí com o pastor Haroldo, pastor ali do Bairro Alto, da Igreja Família da Fé, vai estar ministrando esse curso bíblico sobre o fim dos tempos, né? Sobre os últimos dias, um assunto tão importante para nós estarmos inteirados, né? Então, se você ainda por acaso não fez sua inscrição lá no ETEDS, entra no link, a irmã Eliane vai estar enviando essa semana novamente, né? Essa última semana aí, depois os irmãos, por favor, entrem lá e façam a inscrição. Amém? E na terça-feira, né? Terça-feira retorna aqui a evangelização, o grupo Visitação de Deus, terça-feira, às 15 horas. Amém, queridos? Então, amém. Efésios 5, nós estamos falando, né? Estamos falando aí nesse mês de fevereiro sobre o Espírito Santo, falamos do ensino de Jesus sobre o Espírito, falamos a respeito do Espírito Santo, dons e fruto, e hoje vamos fechar aqui nessa série de mensagens falando a respeito de como ser cheio do Espírito, né? Então não tem como a gente não falar aqui do Espírito Santo na vida da igreja, né? O Espírito Santo no livro de Atos, que foi nos deixado aqui essa manifestação, né, do Espírito de Deus ali na vida da igreja ali no início, para que a gente tenha como exemplo, não é só para ficar registrada a história da igreja, né, mas é para que seja também um exemplo para nós, né, do que o Senhor espera de nós como igreja, e essas manifestações do Espírito que tem ocorrido durante toda a história da igreja, né? Volta e meia nós vemos aí um mover do Senhor, um derramar do Espírito. Esses dias temos visto lá, acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Na universidade, lá um culto que levou mais de 2 semanas, né? O povo lá buscando, e o Senhor derramando e operando ali maravilhas, né? Então, é o que nós queremos também, né? O que nós entendemos que o Senhor tem para a sua igreja hoje, né? Então, isso é um exemplo vivo de que o derramar do Espírito não foi exclusivo lá para os apóstolos ou para a igreja em Atos, a igreja em Jerusalém, mas é para a igreja do Senhor em todo o tempo, né? Até a irmã Júlia leu aqui, né, no domingo passado, né, a respeito da promessa que é para os vossos filhos, né? Acho que foi a irmã que leu, né? E para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, né? Atos 2. Então vamos ler aqui Efésios 5, 18 e 19, que diz assim, a palavra de Deus: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Amém? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome de Jesus, estamos nessa manhã reunidos diante da Tua palavra, Senhor, e precisamos, ó Deus, do mover do Senhor nas nossas vidas, que o Teu Espírito
nos traga, Pai, o entendimento, ó Deus, o discernimento do que o Senhor tem para nós como igreja e do que o Senhor tem para cada um aqui individualmente. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, mais uma vez nós te pedimos e assim te adoramos, em nome de Jesus, amém. Então vamos voltar lá para o livro de Atos. Então isso é um mandamento, né, do Senhor para a nossa vida, de sermos cheios do Espírito, vivermos uma vida cheia do Espírito. Jesus, ele determinou para os discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, eles fossem, né, batizados com o Espírito, fossem cheios do Espírito Santo, Atos 1:5. Jesus diz isso a eles, Atos 1:4 e 5. E o que acontece então na igreja de Jerusalém? Nós vamos ver primeiramente aqui, né, antes de nós falarmos sobre como ser cheio do Espírito, a gente vai ver aqui rapidamente a ação do Espírito Santo na vida da igreja, né? As manifestações, né? O mover do Espírito, o que ele operava, né? Na medida que o Espírito era derramado ali sobre a igreja, o que isso desencadeava, o que ocorria na vida da igreja com esse derramar do Espírito. Então, não tem como a gente não ler Atos 2 primeiro, né? Atos 2, versículo de número 11. Atos 2:11 fala assim: tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E o verso 41 diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O que o Espírito Santo gerou aqui na vida da igreja, primeiramente, né? O propósito primário aqui desse revestimento de poder. Ele gerou uma pregação poderosa na vida da igreja, não só por parte dos apóstolos, mas de todos que foram cheios do Espírito. Todos eles. Quando, no verso 11 aqui, quem está falando são as pessoas que estão ouvindo os irmãos lá falando em outras línguas, né? E eles testemunham, eles falam: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus, ou as grandezas de Deus em nossa própria língua. Então, quando foram cheios do Espírito, eles foram capacitados, né, com o poder do Espírito, para proclamarem, né, para anunciarem com todo o poder ali as maravilhas de Deus. E é isso que o Espírito Santo faz na vida da igreja, né? O Espírito Santo, quando enche a igreja, quando enche as nossas vidas, quando transborda em nossos corações, ele nos capacita para falarmos da grandeza de Deus, para anunciarmos as grandezas de Deus, para proclamarmos as grandezas de Deus. E foi algo tão tremendo ali, poderoso. Depois Pedro se levanta e traz ali, né, uma mensagem a todos aqueles que estavam ouvindo, e diz aqui o verso 41 que lemos, que houve um acréscimo de 3.000 almas naquele dia. Então, que poder, né? Que maravilha, que coisa maravilhosa. E não é, a gente não pode olhar para esse texto, né, e achar e pensar porque foi Pedro, porque foi, né, Paulo, porque foi João, porque foi Tiago. Não. O Senhor capacita a todos aqueles que buscam ser cheios do Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós proclamamos com poder a palavra. Em Atos 4 também, versículo de número 31, diz que depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Está falando da igreja toda aqui, né? Tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e fizeram o quê? E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo na vida da igreja, ele promove uma pregação poderosa, né? Se você tem dificuldade aí para pregar a palavra, né? Não estou dizendo que a gente tem que ser hábil, né, humanamente falando. Essa capacitação vem do Espírito. E quando a gente
se vê temeroso, com timidez, ou até mesmo com covardia, para pregar a palavra, né, para falar de Jesus, isso é um sinal que nós precisamos nos encher do Espírito, né, ser revestidos com o poder do Espírito, para que a gente fale com coragem, né? Essa é a segunda coisa que nós vemos, né? A coragem que eles tinham, né? A intrepidez, a ousadia. No capítulo 4, no verso 8, diz aí que Pedro, cheio do Espírito Santo, né, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, e aí começa ali a pregar novamente. No verso 13, diz assim, Atos 4,13, vendo a coragem, né, ou vendo a intrepidez de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que texto interessante esse, né? Eles viram, né, o sinédrio, as pessoas que estavam ali subjugando eles, querendo que eles parassem de falar no nome de Jesus, olharam para eles e falaram, não é possível, né, que coragem, que intrepidez, que ousadia que eles estão pregando. E eles sabiam que eles eram homens aqui iletrados, né, diz uma outra tradução, não eram pessoas cultas, não é que eles eram analfabetos, mas, né, não eram doutores da lei como eles, né, que estavam ali diante deles. E vendo toda aquela ousadia, né, deles pregando, anunciando, falando do Senhor, eles mesmos acabam reconhecendo que eles haviam estado com Jesus, né? Não é possível ter alguma coisa diferente neles, né? Eles estão aí falando e parece que não é deles mesmos, só pode ser Jesus na vida deles, é o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, a igreja cheia do Espírito, ela tem coragem, ela tem ousadia de sair, né, de pregar, de anunciar, ela vai às ruas com essa autoridade do Senhor para falar do amor do Senhor. Amém? Então essa é uma outra verdade aí que o Espírito faz acontecer na vida da igreja. No capítulo 4 também, no verso 32 agora, olha o que diz aí esse texto, né? Então esse texto aqui é o texto da sequência que nós lemos, onde eles foram cheios do Espírito Santo, né, no verso 31 que a gente leu, e aí no verso 32 diz assim, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração, ninguém considerava unicamente sua coisa nenhuma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Uma realidade que foi trazida ali para a igreja através do mover do Espírito foi a unidade que havia neles, a união, a comunhão, o amor que eles dispensavam uns aos outros. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, né? Havia uma unidade na vida daquela igreja, embora fosse uma igreja super grande já desde o início, né? Porque com 3.000 almas no primeiro sermão, né? Então essa desculpa de que a igreja, prefiro igreja pequena, porque igreja pequena a gente tem mais comunhão, igreja grande, a gente pode até não conhecer muitos irmãos, né, numa igreja grande, mas isso não tira, né, do Espírito Santo a capacidade de unir os crentes em Cristo, né, de fazer com que eles sejam um, né, estejam ligados ali no amor, porque o fruto do Espírito é amor, nós falamos aqui na semana passada. Então a unidade que havia, a gente vai ver depois lá para frente, né, que um dos requisitos para ser cheio do Espírito é justamente a unidade, mas o Espírito ele intensifica isso, né? Quando o Espírito de Deus transborda os nossos corações, nós passamos a ter essa proximidade com os irmãos, essa preocupação uns com os outros, né? Até porque, volto a dizer, o fruto do Espírito é amor. Então esse derramar do Espírito, esse mover do Espírito na vida da igreja, faz com que ela viva em unidade, faz com que ela viva em comunhão, né? Ninguém, diz aqui o texto, ninguém considerava unicamente sua qualquer coisa que possuísse. Então tudo ali estava à disposição uns dos outros, né? Tudo que eles possuíam era para abençoar a vida uns dos outros. Isso é tremendo nós enxergarmos aqui. No capítulo 5, nós vemos também uma outra manifestação aí, né,
do poder do Espírito, no verso 12, Atos 5:12, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas, e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Milagres, né? Sinais, maravilhas. O derramamento do Espírito de Deus traz isso, né? Nós falamos lá dos dons, quando falamos dos dons, né? O dom do Espírito é o dom de maravilhas, é o dom de cura, é o dom da fé. Então maravilhas acontecem, né? Sinais acontecem, milagres acontecem. Então nós, né, também queremos ver, não é que a gente precisa ver para quê, não é questão disso, né? Mas é questão de que essas maravilhas o Senhor faz hoje, né? O irmão acabou de testemunhar aqui das maravilhas que o Senhor fez na vida dele, e quer fazer isso na vida de todos nós, quer fazer isso na vida da igreja. Sinais, né, maravilhas, milagres. Estou dizendo que Deus vai curar todo mundo, né, e nem vai né, fazer milagres assim na vida, mas Ele faz. Os milagres acontecem, né, as maravilhas do Senhor se manifestam na medida que o Espírito de Deus é derramado sobre a nossa vida. Algo Deus faz. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, algo acontece na nossa vida, né? Alguma coisa o Senhor transforma, o Senhor restaura, o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor renova, né? O Senhor abençoa, o Senhor é maravilhoso. O Espírito de Deus também, Ele nos enche, nos dando sabedoria, né? Sabedoria nas palavras, sabedoria naquilo que nós fazemos. No verso de número 10, do capítulo 6, falando aí sobre Estevão, né? Eu vou ler do verso 8, né? Do 8 ao 10, fala assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com o qual ele falava. O Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo capacitando aqui Estevão com sabedoria do alto, né, para falar lá palavras com as quais eles perdiam, né, ficavam embaraçados, né? Não podiam resistir a essa sabedoria. E é isso que o Espírito de Deus faz na nossa vida. O Espírito de Deus muitas vezes vem com uma palavra de sabedoria, e nos dá essa palavra, uma palavra de conhecimento. Às vezes uma situação lá que só a pessoa sabe, né, que está enfrentando, que está passando. E aí o Espírito Santo coloca no nosso coração e nos dá aquele discernimento, e nós somos usados pelo Senhor. Eu acho tremendo Estevão, né? Estevão, ele foi o primeiro mártir da igreja, né? Porque Jesus não foi mártir, né? Jesus, ele mesmo se entregou, né, no nosso lugar. Estevão foi mártir, foi o primeiro mártir aqui da igreja, né? Ou pelo menos que está relatado aqui na palavra de Deus. E ele, cheio do Espírito Santo, né, foi usado ali no meio do povo para fazer sinais e maravilhas, cheio do poder do Espírito. Ele que já havia sido eleito um dos diáconos da igreja. Estevão é um dos 7 que são escolhidos para fazer a distribuição do alimento lá, quando os apóstolos ficaram sobrecarregados, né, com essa tarefa. Eles mesmos dizem: olha, escolham dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de fé e cheios do Espírito, que façam esse trabalho. Nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Aí escolheram Estevão. Mas é interessante que Estevão, ele não fica
preso a esse encargo que lhe é dado ali na igreja, né? Ele não fica estagnado ali, porque, não, eu recebi um cargo, eu tenho um cargo já, eu faço um trabalho aqui na igreja, de distribuição de alimento e tal, eu ajudo as pessoas, estou aqui ajudando os pastores. Ele não se detém nisso, e isso é o que eu acho tremendo aqui em Estevão, sabe? Porque ele, cheio do Espírito Santo, ele se movia no poder do Espírito e ia aonde o Espírito mandasse para fazer a vontade de Deus. Quando o Espírito de Deus se move na nossa vida, é o que nós falamos lá na primeira mensagem, né? O ensino de Jesus sobre o Espírito. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos levados pelo Espírito para onde Ele quer nos guiar, nos conduzir para fazer a vontade de Deus. E Estevão estava nessa dispensação do Espírito. Ele não ficava preso ao seu encargo lá na igreja, mas ele ia para o meio do povo, e lá pregava, e lá operava sinais e maravilhas. Irmãos, quando nós formos cheios do Espírito, nós vamos ver Deus movimentar a nossa vida. Não vai ser uma coisa que a gente vai dizer, não, eu estou aqui para fazer isso aqui, né? Sim, é claro, você foi chamado, escolhido, Deus te deu um dom, um talento para fazer algo no meio da igreja, né? Para a edificação da igreja. Mas o Espírito Santo vai te conduzir para coisas novas, para áreas novas. Ele vai, né, te usar, te capacitar, te dar sabedoria, te dar inteligência, te dar o poder, te dar a graça para fazer coisas poderosas no nome do Senhor. Coisas novas o Senhor faz na nossa vida, para áreas novas, para instantes novos, né? Fora da igreja, no meio do povo, fazendo a vontade de Deus. Em nome de Jesus, o Espírito Santo nos dá direção, né? Ele nos dá esse direcionamento, nos dá revelação, nos dá visão. Olha o mesmo Estevão aqui no capítulo 7, no verso 54, fala assim, olha, ouvindo isso, né? Estevão foi levado lá diante do Sinédrio, porque aqueles camaradas com os quais ele estava discutindo, foram subornados, levaram ele para lá, para o Sinédrio, e falaram que Estevão estava falando contra o templo, né, contra aquele lugar, e aí começa a ser interrogado pelos escribas, né, pelos fariseus e pelo pessoal do Sinédrio, e ele começa a discorrer sobre a história do povo de Israel e dá uma aula ali para eles, né, de conhecimento da história do povo de Israel. Mas parece que quanto mais eles ouviam essas palavras, mais isso ia incomodando eles, né? E aí Estevão, ele dá como a gente costuma dizer, dá uma pá de cal, né? Para fechar o caixão. Estevão fala que eles estavam resistindo ao Espírito, denuncia o pecado deles, né? E quando eles ouvem isso, eles ficam furiosos. Verso 54 do capítulo 7. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus, né? E aí quando ele disse isso, não tiveram dúvida mesmo, aí apedrejaram ele. Mas mesmo sendo ali apedrejado, né, mesmo sendo ali espinhaçado, ele, cheio do Espírito Santo, ele vê a glória de Deus. E cheio do Espírito Santo, mesmo sendo apedrejado, ele ajoelha, ele ora, ele diz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Cheio de perdão, cheio de misericórdia, cheio da graça do Senhor. Então é isso que o Espírito faz em nós, né? São todas essas coisas, ele manifesta todas essas verdades na nossa vida, né? Em Atos 16, nós temos ainda um episódio lá onde Paulo queria ir para uma cidade pregar a palavra, e aí diz que o Espírito Santo não permitiu que eles fossem, quiseram ir para outra, o Espírito de Jesus mais uma vez não permitiu, e aí de noite o Senhor dá uma visão para Paulo:
quanta coisa o Espírito Santo faz na vida da igreja. Então é inegável que a gente necessita, né? Nós somos dependentes da ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. E volto a dizer, se Jesus, que sendo Senhor, sendo Deus, né? Sendo 100% Deus, Ele aqui viveu e aqui, sendo 100% Deus e também 100% homem, Ele viveu na dependência do Espírito. Todo o ministério de Jesus foi realizado no poder do Espírito, né? Sob o domínio do Espírito. Jesus, ele recebe o Espírito quando ele é batizado lá por João. Estando ele a orar, diz o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo desceu como pomba, né, sobre Jesus. Sobre nós desce como fogo, né, porque precisa purificar. Mas como Jesus foi como pomba, né, porque ele é a santidade, não precisava ser purificado de nada. Mas cheio do Espírito, ele vai para o deserto, guiado pelo Espírito, volta no poder do Espírito, faz toda a obra de Deus. Então, amados, é indiscutível que nós precisamos também hoje viver uma vida cheia do Espírito. Amém? Pelo exemplo da igreja e pelo exemplo máximo da pessoa de Jesus, nós precisamos ser cheios do Espírito. Agora, como isso acontece, né? É rápido, a gente não vai demorar não. Vamos voltar aqui para Atos 1. Atos 1:14. Como ser cheio do Espírito Santo. Como receber essa visitação do Senhor, né? Esse derramar do Espírito de Deus. Então eles voltam lá para Jerusalém, voltam para a cidade. Eles já têm a promessa de Jesus, que dentro de poucos dias eles serão batizados com o Espírito. Mas no verso 14, nos fala o que eles estão fazendo durante esse período, né? Entre a assunção de Jesus e o derramar do Espírito. Todos eles se reuniam sempre em oração. Eles perseveravam em oração com as mulheres, com inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, todos 120 lá, que era composta essa assembleia aqui, eles se reuniam em oração. Eles estavam orando perseverantemente. Estavam buscando a Deus em oração. A gente falou de Jesus, estando Jesus a orar. Jesus estava orando quando foi cheio do Espírito Santo. Um outro exemplo aqui nós temos Atos 9, né, o próprio Paulo. Atos 9:9. Jesus diz para Ananias assim, né? Atos 9, 10 e 11. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Paulo faz um jejum ali de 3 dias, né, sem comida, sem água. E nesse jejum e oração, Ananias vai lá, impõe sobre ele as mãos e diz que ele agora ia ser cheio do Espírito Santo. E foi cheio do Espírito Santo ali. Estando em oração, oração perseverante, oração constante. E é assim com a igreja. É assim com a igreja, amados. É quando nós nos dispomos a orar. Lá em Asburg, lá depois da mensagem, né, que o pastor trouxe lá, o que aconteceu? Muitos ficaram na igreja, falaram, não vamos sair daqui, nós vamos orar, nós vamos ficar aqui orando, nós vamos ficar aqui buscando. E foi assim, e é assim, né? E na história da igreja, na história dos avivamentos, peguem a história para os irmãos verem, né? Com os irmãos Wesley, lá John Wesley, Charles Wesley, Jonathan Edwards, né? Carlos Finney, Charles Finney e tantos outros, né? Spurgeon. A oração, vida de oração, busca da presença de Deus, busca perseverante e fervorosa de oração.
Se queremos ser cheios do Espírito, se queremos receber essa visitação poderosa de Deus, nós precisamos ter uma atitude de oração, uma vida de oração constante, uma vida de oração perseverante. Nós precisamos manusear bem aí o nosso tempo, né? Precisamos rever muita coisa da nossa agenda e das coisas que a gente vive e faz, porque às vezes coisas que nos tolhem o tempo, né? Nos tiram o tempo para nos colocarmos diante de Deus em oração, e coisas que poderiam ser muito bem colocadas num segundo plano, num segundo momento, ou sequer deveriam estar na nossa vida, né? Coisas fúteis, banais, que a gente deveria largar de mão, abandonar e se concentrar na presença de Deus, se concentrar na busca da presença de Deus, que o Senhor traga a nós. Então, se nós queremos uma vida cheia do Espírito, se queremos uma visitação nos nossos dias, um derramamento do Espírito Santo, nós como igreja precisamos nos pôr a orar, a buscar a presença de Deus. A segunda coisa é a obediência. Nós vemos como os irmãos ali em Jerusalém estavam com o coração inclinado a obedecer a voz do Senhor. Até a escolha do apóstolo aqui, né, do Matias, que fica lá no lugar de Judas, é uma demonstração do quê? De que eles estão querendo obedecer a palavra de Deus, né? Porque eles estão aqui reunidos, Atos 1, né? No verso 20, Pedro fala lá, cita a escritura, né, do Salmo: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, ainda que outro ocupe o seu lugar. Então eles estão assim com o coração inclinado para obedecer a voz de Deus, para obedecer a palavra do Senhor. Jesus mandou eles ficarem na cidade, eles voltaram para a cidade, ficaram lá reunidos, eles estão em obediência, vivendo para obedecer a voz do Senhor. E Atos 5:32 diz assim: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O Espírito Santo que Deus concede a quem lhe obedece. O Espírito Santo é derramado na medida que nós nos prontificamos em obedecer a voz do Senhor. Nos prontificamos em obedecer a palavra de Deus, em obedecermos o chamado do Senhor, em obedecermos o ide de Jesus. É na medida que a nossa obediência vai ficando evidente, o Espírito de Deus vai nos enchendo, vai nos ungindo, vai nos capacitando, para que a obediência ela seja concretizada na nossa vida. Porque é pelo poder do Espírito, é na graça, na unção do Espírito que nós vivemos a cada dia a vontade de Deus. O Espírito Santo nos capacita, mas o nosso coração precisa estar inclinado para obedecer a voz do Senhor. Senhor, nós queremos ouvir, Senhor, nós queremos obedecer, nós queremos fazer a Tua vontade. A outra verdade aqui na vida desses irmãos era a unidade que nós falamos lá, a comunhão. Mas antes mesmo do Espírito Santo intensificar essa união, eles já estavam ali reunidos com esse propósito. Verso 1 do capítulo 2, diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E eu acho interessante esse texto, porque ele não fala só de geografia, mas ele fala de intenção. Ele fala do propósito do coração. Eles estavam reunidos, é claro que quem está reunido está num lugar, mas estavam reunidos num só lugar. Quer dizer que eles estavam reunidos ali com o mesmo propósito, com a mesma intenção de buscarem a Deus, de fazer a vontade de Deus, de obedecerem à voz do Senhor. Tanto é que a diferença, você pega a diferença lá na igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 3, quando Paulo fala que aqueles irmãos, ele não pôde falar a eles como a espirituais, mas sim como a carnais. E Paulo explica por quê. Fala: porque entre vós há contendas e ciúmes.
Um fala, eu sou de Paulo, o outro fala, eu sou de Apolo, o outro fala, eu sou de Cristo. E aí Paulo pergunta para eles, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de alguém? Então, eles eram carnais por quê? Porque havia divisões, porque um pensa a igreja de um jeito, outro pensa a igreja do outro, acha que deve ser assim, o outro acha que deve ser assado, e aí não há concordância, não há unidade, né? E aí o Espírito de Deus não tem a liberdade de agir, de trabalhar. O Espírito de Deus é comunhão. É por isso que para que haja um avivamento, para que haja um derramamento do Espírito, para que haja esse mover do Senhor, a igreja precisa andar em comunhão, a igreja precisa andar em unidade. Se há rusga, se há quebra de comunhão no meio da igreja, isso precisa ser restaurado, precisa ser transformado, e o Espírito de Deus quer fazer isso, e Ele faz isso, Ele vai fazer isso. Então nós precisamos, precisamos dessa unidade. Tudo bem, não estou falando que a gente tem que pensar tudo igual, e sermos, não é isso. Mas às vezes, por conta do bem maior, da unidade da igreja, eu abro mão, eu renuncio, eu engulo o sapo. Paulo fala na carta aos Coríntios também, ele fala, olha, se o meu irmão vem tropeçar pelo fato de eu comer carne, eu nunca mais vou comer carne. Será que a gente estaria pronto para isso, Nunca mais vou fazer um churrasco porque o irmão lá ia ser meio difícil, Mas, é claro que é um outro contexto aqui a gente, uma outra situação que está sendo colocada, mas às vezes a gente precisa abrir mão de algo. Paulo, para essa mesma igreja, olha como a igreja de Corinto tinha tanta divisão, estava cheio de dons, mas tanta divisão. Paulo fala para eles, olha, vocês, será que não tem ninguém entre vocês que possa julgar a causa uns dos outros? Vocês têm demandas um contra os outros, e pior, vocês pegam essas demandas e levam lá para os iníquos julgarem a causa de vocês. E aí Paulo fala, só o fato de ter demandas entre vós já é derrota. Por que vocês não sofrem o dano? Porque a gente não quer perder, Porque nós não estamos cheios do Espírito, mas nós estamos cheios do nosso eu, cheio do nosso ego, cheio não, mas eu tenho, dos nossos direitos, eu tenho direito, você tem direito, tem todo direito, mas às vezes o ter direito não vai produzir o benefício, a manifestação do meu direito não vai produzir a bênção da comunhão, não vai gerar a bênção dessa unidade, dessa comunhão que precisa haver entre nós, para que o Espírito de Deus haja no nosso meio. Então a unidade, a comunhão, ela precisa estar presente na vida da igreja. Vida de oração, jejum e oração, disposição na obediência, comunhão, unidade. Obediência, aqui a gente pode dizer também que é santificação, obediência barra santificação, porque viver em obediência significa isso, buscar a santidade. E por fim, eu queria dizer para os irmãos que para que haja um avivamento, para que haja um derramar do Espírito, é preciso que haja fome, mas fome mesmo, fome e sede de Deus, da presença de Deus. E é evidente que a gente só vai se dedicar à oração, se acontecer essa fome de Deus na nossa vida. Verso 46 do capítulo 2, diz que todos os dias eles se reuniam no templo e partiam pão de casa em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Todos os dias, além de estarem no templo,
eles encontravam tempo para se reunir nas casas também, né? E não foi porque Pedro disse que era, a gente vai ter culto de segunda a segunda, tá bom? Não é porque João, não é porque Tiago disse, não, aqui na igreja de Jerusalém funciona assim, né? A gente vai fazer assim. Não, o Espírito Santo movia eles para estarem ali. Era um mover tão poderoso e glorioso do Espírito de Deus que eles queriam o quê? Eles queriam estar juntos para quê? Para buscar mais da presença de Deus. Que eles queriam mais de Deus. Isso é avivamento, é assim que o derramar do Espírito vai acontecer na vida da igreja, com essa fome, com essa sede pela presença de Deus. Né? Deus, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida, eu quero o Senhor, né? A manifestação do Senhor, o Espírito de Deus me enchendo, transbordando meu coração. Mas aí a gente tem que olhar realmente para a nossa vida e sermos sinceros. A gente consegue olhar hoje e encontrarmos em nós essa fome, essa sede pela presença de Deus? Será que a gente está desejoso ao ponto, né, da gente dizer, não, puxa, eu vou de manhã, antes de sair para o trabalho, eu vou orar, eu vou buscar a presença de Deus, porque eu quero que o Senhor se manifeste na minha vida hoje, eu quero que o Senhor fale comigo hoje, eu quero sair de casa, eu quero abençoar a vida de alguém hoje, eu quero ser usado pelo Senhor hoje. Nós estamos com fome da vida de Deus, ou a gente sai falando com Deus, né, nos trancos e barrancos, Senhor, me abençoa hoje, eu preciso só ser abençoado, abre a porta para mim, faz isso, faz aquilo outro, e faz. Amém, Deus faz, a gente deve orar por isso, devemos, mas em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Quantos de nós estamos ansiando por Deus, né? Como o salmista diz, Senhor, quando irei e me verei perante a tua face, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, né? Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Né? Um dia na tua casa vale mais do que 1000 em qualquer outra parte, né? Prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa eu pedi, o salmista diz, que eu possa morar na casa do Senhor. Não é fanatismo, não é religiosidade, é sede de Deus. E buscou. Pedi e buscarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Vamos ficar em pé nessa manhã? Vamos orar? Em nome de Jesus. Não sei qual é a tua fome hoje por Deus, pela presença de Deus. Mas nós entendemos pela palavra de Deus, né, pela revelação da palavra de Deus, que Deus, o maior desejoso de se manifestar é o próprio Deus. Deus quer se manifestar na nossa vida. Deus quer se revelar aos seus filhos. Deus quer nos encher do seu Espírito. Deus quer transbordar-nos hoje, aqui, nessa manhã. E todos os dias, Deus quer se manifestar na nossa vida, irmãos. Ao final do dia, o Senhor ia até o jardim todos os dias ter com Adão e Eva. Todos os dias. É o desejo de Deus se relacionar conosco. Que seja esse o nosso desejo, que seja essa a nossa alegria, que seja o Senhor o nosso maior prazer, o nosso maior contentamento, que o nosso coração se incline para buscar a Deus, para conhecer ao Senhor, para conhecer a pessoa do Senhor, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, porque ele é fonte inesgotável de vida. Amados, porque na sua presença há abundância de alegria, e na sua destra há delícias perpetuamente. Peça para o Senhor,
Peça para o Senhor te encher nessa manhã. Você que está em casa, fala isso para Deus. Senhor, me enche aqui nessa manhã. Porque se eu não estou na igreja hoje por falta de prazer ou de coragem ou de vontade de estar lá com os irmãos, que o Senhor mude isso na minha vida hoje. Que o Senhor me renove hoje aqui em casa e me encha do Espírito Santo e coloque no meu coração a fome e a sede pela presença do Senhor, para que de modo que a cada culto que os irmãos se reunirem, eu quero estar lá. Ainda que eu não possa, mas eu quero estar lá, Senhor. Eu quero estar junto com os irmãos, diante da face do Senhor, buscando a Tua face, a Tua presença. Oh, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vem nos enche nessa manhã mais uma vez. Faz mais uma vez, Senhor. Transborda, ó Deus. Transborda o coração da Tua igreja, Pai. Transborda o coração do Teu povo. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Enche-nos da Tua presença. Ó Deus, porque não há nada melhor e maior do que a Tua presença. A Tua presença, diz a Tua palavra, é melhor do que a vida. A Tua graça é melhor do que a vida. Por isso nós Te louvamos, ó Deus. Vem sobre nós. Vem sobre o Teu povo aqui, vem sobre a Tua igreja, vem nos nossos dias, vem sobre, ó Deus, a Tua igreja nesse país, nessa nação, e faz algo novo, Senhor. Opera, Pai, opera, Senhor, manifesta a Tua glória, derrama, Senhor, derrama sobre nós o Teu poder. Enche-nos do poder do Espírito Santo, para que sejamos ousados, intrépidos, corajosos, para falar do Senhor, para anunciar as Tuas maravilhas. Nos unge com o Espírito Santo e com poder, Senhor, para operarmos sinais e maravilhas em Teu nome. Oh Deus, usa as nossas vidas, Senhor, a cada dia, que sejamos os instrumentos do Senhor nessa terra, Pai. O instrumento de cura, de transformação, de libertação. Enche-nos do Teu Espírito e nos dá sabedoria do alto, Pai. Sabedoria, Senhor, para ganharmos a nossa casa, para ganharmos a nossa família. Sabedoria para ganharmos os nossos vizinhos. Sabedoria, Senhor, para sermos testemunhas vivas. Enche-nos, Pai, do poder do Teu Espírito Santo e nos dá visões do alto, revelações dos altos céus, daquilo que o Senhor tem para nós. Abre os nossos olhos espirituais, cheios do Teu Espírito Santo. Nós queremos ver a glória de Deus. Renunciarmos o nosso eu, renunciarmos a nossa própria vontade, Senhor, para que a Tua vontade seja estabelecida em nossas vidas. Faz isso, Pai, faz isso hoje. Faz isso aqui na Tua igreja, neste lugar. Faz isso aqui na Vila Guaíra. Faz isso aqui na comunidade El Shaddai. Derrama o Teu Espírito, Senhor. Unge os Teus filhos aqui, Senhor. Unge a Tua igreja com Espírito Santo e com poder. E usa-nos, Pai. Usa-nos poderosamente aqui, Senhor, para o louvor da Tua glória. Aleluia. Para o louvor da glória do Senhor. Aleluia. Enquanto nós vamos cantar um último cântico aqui.